Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Análise profunda do seu significado. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais enigmáticos e poderosos das Escrituras, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Para iniciar, gostaria de compartilhar com vocês um versículo que nos lembra da importância de estarmos vigilantes e firmes na fé, especialmente nestes tempos difíceis. Em Apocalipse 6:2 lemos: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Antes de nos aprofundarmos nesse estudo revelador, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se os vídeos que compartilhamos têm sido uma bênção em sua vida e você deseja continuar recebendo mais conteúdos inspiradores e edificantes, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu like. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mensagens de qualidade que tocam o coração e fortalecem a fé. Hoje exploraremos o verdadeiro significado por trás dos cavaleiros do Apocalipse, desvendando os mistérios que envolvem cada um deles e como essas figuras proféticas se relacionam com os eventos que vivemos atualmente. Este é um tema profundo e repleto de simbolismo que nos leva a refletir sobre os tempos finais e o propósito de Deus em nossas vidas. Que o Espírito Santo guie nosso entendimento enquanto buscamos a verdade nas Sagradas Escrituras. A perseguição contra os cristãos começou logo no início da era cristã, quando o Império Romano intensificou a opressão sobre a comunidade judaico-cristã em todo o Mediterrâneo. Essa hostilidade foi marcada por atos de violência e repressão. Para escapar dessa perseguição, João fugiu e se exilou em uma caverna na ilha de Patmos, na Grécia. Esse período de reclusão foi crucial, pois foi ali que ele se tornou conhecido como João de Patmos, um nome que ressoa através dos séculos. Embora muitos acreditem que João de Patmos seja o mesmo João, apóstolo de Jesus, há divergências entre estudiosos e especialistas sobre sua real identidade. Durante 2 anos, João permaneceu na caverna, onde teve uma série de visões impressionantes. Ele compilou essas visões e escreveu o livro que conhecemos hoje como Apocalipse. Este é o último livro do cânon bíblico e é frequentemente chamado de Apocalipse de João, embora sua verdadeira autoria ainda seja tema de debate. O livro do Apocalipse tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos. No entanto, há um consenso de que ele serve como um guia divino para o fim dos tempos. A ideia central do livro gira em torno dos eventos revelados por Jesus Cristo, conforme relatado por João. Em 2 ocasiões, João afirma que o conteúdo do livro foi revelado a ele através de anjos, reforçando a natureza divina de suas visões. O Apocalipse descreve eventos catastróficos que antecedem a batalha final, onde exércitos se reunirão no Armagedon. João profetiza que quando o fim dos tempos estiver próximo, Jesus abrirá uma série de selos, liberando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros trarão julgamento sobre a humanidade, e João adverte que poucos sobreviverão a esses eventos. O livro também reflete sobre o contexto político e social da época, destacando a luta final entre o bem e o mal. Os 4 cavaleiros do Apocalipse
são representados como cavaleiros montados em cavalos de cores distintas: preto, branco, vermelho e amarelo. Cada cavalo e seu cavaleiro simbolizam um aspecto específico do julgamento final. A chegada do cavalo branco, que muitos acreditam ser o anticristo, marca o início dos eventos apocalípticos. Este cavaleiro é frequentemente associado ao arco, uma arma que simbolizava o terror do Império Romano no primeiro século. Existem várias interpretações sobre o cavaleiro do cavalo branco. Alguns acreditam que ele representa Jesus Cristo, enquanto a maioria dos estudiosos vê nele o anticristo. Quando Jesus abre o primeiro dos 7 selos, o cavaleiro surge com um arco e recebe uma coroa, saindo para conquistar. Este cavaleiro, conforme algumas interpretações, simboliza o anticristo, que buscará destruir o povo de Deus. Vale lembrar que nem todo homem que monta um cavalo branco é bom, um fato que este cavaleiro ilustra de forma perturbadora. O anticristo, também conhecido como a primeira besta, é visto como a encarnação do mal durante a grande tribulação. As escrituras indicam que ele unirá o povo sob seu governo, criando uma religião, um sistema econômico e um governo global. Inicialmente, ele se apresentará como um líder carismático e pacífico, mas depois de uma crise mundial, ele se revelará como o tirano que levará o mundo ao caos. Diferente da visão popular de que o anticristo terá uma aparência diabólica, as escrituras o descrevem como um homem atraente e carismático. No entanto, como o cavaleiro do cavalo branco, ele engana pelas aparências, mostrando que nem todo herói aparente é realmente bom. A história nos dá exemplos como Hitler, que seduziu seu povo em tempos difíceis, apenas para levá-los ao desastre. Na grande tribulação, o cavaleiro do cavalo branco será seguido por outros 3, trazendo mais destruição. Agora vamos falar sobre o cavaleiro do cavalo vermelho. Conforme João menciona, saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Este segundo cavaleiro representa as guerras horríveis que ocorrerão no fim do mundo. Sua espada é um símbolo das guerras sangrentas e dos castigos divinos que recairão sobre os adoradores da besta e do falso profeta. É interessante notar a diferença entre as armas usadas pelo primeiro e o segundo cavaleiro. Enquanto o cavaleiro do cavalo branco usa um arco, uma arma de longa distância associada à defesa, o cavaleiro do cavalo vermelho empunha uma espada, representando confrontos diretos e a violência extrema que marcará o fim dos tempos. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, carrega consigo uma espada, simbolizando guerras e conflitos. A cor do cavalo é significativa, representando sangue e a discórdia que se espalha entre os filhos de Deus. Mas será que esse cavaleiro já está solto? Desde 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, nosso mundo tem testemunhado eventos terríveis. As atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e inúmeros conflitos no Oriente Médio são apenas alguns exemplos do que tem ocorrido. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, estima-se que mais de 100 milhões de pessoas tenham perdido a vida em guerras e conflitos armados. Muitos acreditam que o cavaleiro do cavalo vermelho já está solto, influenciando o mundo com sua presença destrutiva. A humanidade, infelizmente, continua desenvolvendo armas com um poder de destruição cada vez maior, aumentando a ameaça de devastação em massa. No entanto, prefiro não pensar nisso agora. Vamos focar no próximo cavaleiro, o cavaleiro do cavalo negro. João descreveu o cavaleiro do cavalo preto em seu livro, dizendo: "E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio das 4 criaturas viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho." Este cavaleiro simboliza a fome, e a balança que ele carrega representa a escassez de alimentos e a inflação dos preços.
O livro de João menciona que 1 litro de trigo custaria 1 denário, que na época de Jesus era equivalente a 1 salário diário. Com esse valor, também seria possível comprar 3 litros de cevada, um cereal inferior ao trigo. No entanto, essa quantidade não seria suficiente para alimentar uma família. A fome já é uma realidade em nosso mundo há muito tempo. Podemos olhar para a União Soviética na década de 1930, onde cerca de 8 milhões de pessoas morreram de fome devido às políticas de Joseph Stalin. Na Etiópia, durante o governo de Mengistu Haile Mariam, cerca de 1 milhão de pessoas morreram de fome entre 1984 e 1985, e até hoje o país sofre com a escassez de alimentos. No Camboja, entre 1970 e 1975, estima-se que 2 milhões de pessoas tenham morrido de fome devido aos conflitos na região. As guerras e a fome têm matado milhões ao longo dos anos. Será que isso indica a presença dos cavaleiros do cavalo preto e do cavalo vermelho em nosso mundo? As evidências parecem sugerir que sim. Agora chegamos ao último cavaleiro, aquele que cavalga em um cavalo amarelo. Segundo os estudiosos, o amarelo simboliza a cor de um cadáver em decomposição. João descreve este cavaleiro assim: "E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia de perto, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra." Este cavaleiro representa a morte causada por epidemias e pragas. Não precisamos ir muito longe para encontrar exemplos de epidemias devastadoras. A tuberculose, por exemplo, é responsável pela morte de aproximadamente 1 bilhão de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Além disso, tivemos a varíola, a gripe espanhola e, mais recentemente, a AIDS. O que podemos concluir com a história dos cavaleiros é que a fome, as epidemias e as guerras têm assolado a humanidade há muito tempo, causando milhares de vítimas em todo o mundo. Se tudo isso é consequência dos 4 cavaleiros do Apocalipse, nunca teremos certeza absoluta. Mas sabemos que esses cavaleiros são apenas precursores de julgamentos ainda mais severos que estão por vir. E se o julgamento fosse hoje, você estaria preparado? Esta foi a história dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Deixe sua resposta nos comentários. Você deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sua resposta for sim, saiba que Ele tem mais de 8.000 promessas reservadas para você. Vou fixar uma playlist nos comentários, que ajudará a fortalecer ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal do Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Além disso, não deixe de conferir a playlist disponível no canal, onde você encontrará conteúdos que irão aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão importantes e complexas.